A sala de conferências em Genebra estava repleta de representantes das maiores potências mundiais. O ambiente, formal e impessoal, era projetado para refletir a distância entre as realidades de países poderosos e aqueles que, por séculos, foram tratados como meros peões no grande jogo de poder global. Bandeiras de nações ricas e influentes decoravam as paredes, cada uma representando uma história de dominação e privilégio. Mas, naquela manhã, algo inusitado estava prestes a acontecer. Venâncio Mondlane, presidente de Moçambique, tomava seu lugar no centro da sala. Sua presença era diferente da dos outros. Não havia sorriso protocolar, nem palavras ensaiadas. Ele estava ali para fazer algo que desafiava as convenções, e ele sabia disso. Antes de falar, Venâncio olhou por um momento a sala, e seus olhos percorriam as figuras impassíveis dos líderes que tinham, ao longo dos anos, controlado o destino de nações como sua. Sentiu o peso da história que carregava consigo. Seus antepassados, que resistiram ao colonialismo, suas gerações que enfrentaram a luta pela independência, estavam com ele naquele momento. E, mais importante ainda, o povo de Moçambique estava com ele. Ele sentia a urgência de dar voz a essas histórias, a essas vidas, e não se importava se isso significaria um enfrentamento direto com os interesses globais. Senhoras e senhores, iniciou com um tom grave, sem se preocupar com o protocolo. O que está em jogo aqui não é apenas Moçambique. O que está em jogo é a dignidade de povos inteiros. O que está em jogo é a nossa identidade, a nossa soberania e a nossa capacidade de decidir o que é melhor para a nossa terra. As palavras de Venâncio se espalharam pelo salão com uma força que contrastava com a suavidade com que outros diplomatas costumavam discursar. Ele não estava ali para agradar. Ele estava ali para confrontar. Não será mais um pedaço de terra para ser negociado em uma mesa onde os interesses de poucos sobrepõem os direitos de muitos. Ele pausou, fixando os olhos em vários dos líderes presentes, esperando que suas palavras penetrassem. Não aceitamos mais que nos digam o que fazer, que definam os rumos de nosso país enquanto ignoram nossas dores e nossas necessidades. Chega de ser tratado como um Estado submisso. O clima na sala ficou tenso. Alguns líderes trocaram olhares desconcertados. Outros pareciam desconfortáveis, mas Venâncio estava apenas começando. Ele não falava com raiva, mas com uma calma absoluta, como alguém que havia alcançado um entendimento profundo de sua missão. Não estamos aqui para assinar acordos que exploram nossos recursos e nos deixam na miséria. Não aceitaremos mais acordos de empréstimos que nos condenam a uma dependência eterna. A palavra dependência ecoou na sala, e por um breve momento, alguns dos líderes presentes pareciam reconhecer o peso daquilo. Muitos desses acordos haviam sido feitos antes, em nome de uma falsa promessa de desenvolvimento. Mas Venâncio sabia que estava dizendo algo mais profundo, algo que ninguém naquele salão queria ouvir. Quando fui convidado para esta reunião, imaginei que seria mais uma dessas conferências vazias, repletas de discussões sem efeito, onde os grandes tomam decisões sem nunca se perguntar como essas decisões impactam as vidas daqueles que realmente vivem em nossos países, continuou, sua voz agora mais firme. Mas não é o que temos aqui. Hoje, eu uso esta plataforma para declarar que Moçambique, que não será cúmplice de políticas globais que sacrificam o futuro de seu povo. Ele respirou fundo e se aproximou um pouco mais do microfone. Nós não vamos mais ser tratados como um recurso a ser explorado. Vamos ser tratados como uma nação, com o direito de decidir sobre seu próprio futuro. A exigência é clara. Qualquer projeto internacional que envolva Moçambique, qualquer empresa multinacional, deverá ser aprovado pelo povo moçambicano, sem exceções, sem compromissos em segredo. O silêncio na sala era absoluto. Venâncio sabia que o que acabará de declarar era revolucionário. Ele sabia também que isso poderia ter repercussões profundas em sua carreira política, mas também na política global como um todo. Ele não estava falando apenas por Moçambique, estava falando por todas as nações que haviam sido silenciadas. Eu sei das pressões que virão. Sei que os interesses globais não irão simplesmente ignorar isso, continuou com uma voz mais firme, sem qualquer hesitação. Mas sei também que fui eleito para representar a vontade do povo de Moçambique. Fui eleito para defendê-los, e não para agradar aos poderosos de fora. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo a sala mais uma vez, agora mais fixos.
Se vocês querem negociar conosco, que o façam em pé de igualdade. O povo moçambicano será o único juiz de seu próprio destino. E não vamos mais aceitar imposições externas. Com um último olhar intenso para os presentes, ele se retirou do palco. Havia falado o que precisava ser dito e não havia mais nada que ele precisasse acrescentar. O dia seguinte chegou com o peso de um novo cenário político. Maputo estava em silêncio, mas as ruas fervilhavam de expectativa. Enquanto Venâncio Mondlane continuava firme em sua posição, os rumores sobre as reações das potências globais começavam a circular. Ninguém, aliás, imaginava que ele fosse tão direto em suas exigências. Durante as primeiras horas da manhã, as primeiras respostas começaram a surgir. Grandes potências, principalmente aquelas com interesses econômicos significativos em Moçambique, começaram a emitir comunicados. Alguns disseram que a postura de Venâncio era irresponsável e que isso desestabilizaria a região. Outros, mais cautelosos, preferiram uma abordagem diplomática, sugerindo que era possível encontrar uma via de diálogo para resolver as diferenças. Mas uma coisa era clara: Venâncio Mondlane havia causado um terremoto no cenário diplomático global. Venâncio, por sua vez, manteve a calma. Ele sabia que o desafio estava apenas começando. Não era fácil para um país pequeno e ainda em desenvolvimento como Moçambique enfrentar o poderio de países e empresas multinacionais. Mas o que estava em jogo era mais do que uma simples batalha política ou econômica. Era uma luta pela soberania, pela dignidade e pelo direito de ser ouvido. Vocês podem tentar me calar, podem tentar desacreditar nossas palavras e nossas ações, mas o que estou dizendo hoje não é algo que possa ser ignorado, disse Venâncio em seu segundo discurso. O povo moçambicano foi silenciado por muito tempo, mas não mais. O que estamos dizendo é claro: queremos ser tratados com respeito. E quando um povo decide o seu futuro, nenhum poder no mundo pode impedir essa decisão. Ele continuou, agora com mais confiança. Os poderosos podem falar em nome de democracia, mas apoiam regimes que não têm compromisso com a liberdade. Falam em nome de paz, mas patrocinam guerras. E falam em nome da justiça, mas permitem a destruição de países inteiros por lucros corporativos. Não serei parte desse jogo, e Moçambique não será cúmplice disso. Em seu discurso final, ele deixou uma última mensagem: não nos subestimem. Moçambique está acordado. E quando um povo acorda, ninguém, nem os mais poderosos, pode fazê-lo dormir novamente. Com isso, Venâncio Mondlane finalizou seu discurso e a sala, ainda carregada de um silêncio profundo, sabia que a história estava sendo reescrita diante de seus olhos.